A paz do Senhor Jesus. Estamos aí no 24º vídeo, falando a respeito da construção da Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento. Como surgiu? De onde veio, né? De onde veio? Como surgiu? Já falamos nos outros vídeos a respeito da morte dos apóstolos. Na época dos apóstolos não tinha ainda o Novo Testamento. Após a morte dos apóstolos, né? E os pais da igreja, bem como Policarpo de Hermina, nós temos aí agora os papas. E nesse vídeo nós iremos tratar a respeito dos papas. De onde veio os papas? Como surgiu os papas? De onde veio? Como surgiu os papas? Vamos falar sobre isso? A origem dos papas. O papado é uma usurpação da Trindade. Para começar, o papado é uma usurpação da Trindade. A única Trindade que existe é Pai, Filho e Espírito Santo. Erro esse que vem lá de trás, através de muitos, bem como reis, generais, né? Como Herodes, querendo ser Deus, buscando glória para si mesmo, tomando a glória de Deus para si próprio, querendo tomar o lugar de Deus. Muitos reis e existe tomar a glória de Deus, né? Nabucodonosor foi um, mas não adiantou, né? Primeiro, o Papa, ele usurpa o lugar de Deus, Pai. Deus, ele é Pai, mas o Papa usurpa o lugar de Deus Pai. Ao receber o título de Papa. Papa, no latim, é Pai. Já começa por aí. Papa, no latim, quer dizer Pai. Então, Papa se intitula Pai. E o único Pai é Deus. O Papa se denomina Pai da cristandade. Isso é uma afronta à palavra de Deus. Está lá em Mateus 23, versículo 9. Referência à Bíblia, é Mateus 23, versículo 9. Porque o Papa, ele usurpa o lugar do Pai, o Criador. Segundo, ele usurpa o lugar de Jesus Cristo de três maneiras. Ele quer tomar o lugar de Jesus de três formas, de três maneiras. Vamos ver quais são? Primeiro, ele se intitula a pedra fundamental da igreja. Segundo, ele se declara ser a cabeça do cristianismo, da igreja triunfante. E terceiro, ele se declarando sumo súplice, ou seja, supremo mediador, indo contra a palavra de Deus, né? Tanto ele quanto a adoração a Maria vai contra a palavra de Deus. O único intermediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo 2, verso 5. Também lá em João 14, verso 6, tá? João 14, versículo 6. Terceiro motivo, o Papa usurpa o lugar de Deus. Espírito Santo, ele quer tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. Quando auto se intitula vigário, ele é vigário de Cristo na terra. Ele se intitula ser vigário de Cristo na terra. A palavra vigário significa substituto. E o único substituto de Cristo é o Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei outro, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Está lá em João 14, versículo 16 e 17.
Então o Papa usurpa o lugar também do Espírito Santo, se intitulando vigário de Cristo, né? Vigário quer dizer substituto. E o único substituto de Cristo foi o Espírito Santo. E o Pai disse, só se eu não for, ele não vem. É o Espírito de Deus. Os papas, ele tem como base a passagem de Mateus 16, 18, interpretando ser Pedro o primeiro papa. Eles falam que Pedro foi o primeiro papa, né? E sendo Pedro a pedra edificadora, né? Eles deu continuidade, Pedro sendo o primeiro papa e eles os segundos, né? Porque essa tese não tem base bíblica. A conversa de Jesus com Pedro é: Pedro, tu és Petros. Petros, no grego, é fragmentos, né? A palavra original que Jesus falou para Pedro foi esse: Pedro, tu és Petros. Petros, no original, quer dizer fragmentos. Pedro, tu és fragmentos. E sobre eu, Petras, e sobre esta Petras, e é rocha, edificarei a minha igreja. Para a palavra no original, e Jesus, voltando para ele, Jesus diz, né? E sobre Petras, rocha, né? E é ele, edificarei a minha igreja. Esta é a original. O próprio Pedro testifica e é Jesus o edificador da igreja. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 11. Lê lá, vocês vão ver. Ele é a pedra. Primeira a Pedro 2, verso 4. Chegando a ele, pedra viva. Paulo também em 1 Coríntios 3:11 e 1 Coríntios 10, verso 4, né? E Éfesos, também lá em Éfesos 2, verso 20. Lê lá e vocês vão ver quem é a pedra. Eles alegam que Jesus entregou a chave a Pedro. A autoridade, né? E a chave entregou a autoridade a Pedro. Mais uma vez estão enganados. Não foi só a Pedro. Mateus 18, versículo de número 18, né? João 20, versículo 23, Apocalipse 1, versículo 18. Quando Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, não foi só a Pedro que Jesus falou isso. Não foi só a Pedro. 1 a Pedro 5, versículo, né? 1 a 4. Um dos bispos papal, né? Um dos bispos papal, por nome Agostinho, no final da sua vida, ele escreve uma carta e diz assim, ó, retratazione, ele não se retratar, né? Se redimir. Em latim, ele estava se retratando por ser interpretado por muitos erroneamente, porque ele não reconhecia Pedro sendo o primeiro papa. Ele esclarece que a pedra a qual a igreja está fundada é Jesus Cristo e não Pedro. Isso quem falou foi Agostinho, tá? Se retratando, né? Porque ele sabia que não era Pedro. Isso os papas, os padres não ensinam, não fala. E Agostinho, um dos padres, né, daquela época, né, veio se retratar falando a respeito disso. Isso ele fala, e Agostinho iria se retratar afirmando que não era Pedro o primeiro papa. Tá vendo como é as coisas? Isso ninguém ensina, isso ninguém fala. O vídeo tá acabando, é só 10 minutos. Vamos para o próximo vídeo? Vamos para o 14º vídeo, falando a respeito da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. E vamos se aprofundar neste assunto sobre os papas, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos para o 25º vídeo, ainda hoje, agora. Deus te abençoe. Acompanha lá, assista os outros vídeos, para você compreender a história da Bíblia Sagrada. Como surgiu, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.